Ok. Bom, ainda tem pessoal chegando. Bom, então, conforme eu coloquei para vocês, né? Mandei mensagem, inclusive já vinha colocando o fato de eu ter saído, digamos assim, da orientação direta, né? Obviamente, além da questão do número de alunos que a gente tem hoje, também essas mudanças que a gente precisa fazer, que começamos e que precisamos fazer na mentoria, na plataforma, enfim, porque eu entendo que, né, no lugar de eu ficar com alguns alunos e conseguir acrescentar ou alguma coisa para esses poucos alunos que eu conseguiria atender de maneira mais próxima, né? Eu acredito que eu vou conseguir contribuir mais com todos vocês fazendo essas melhorias na plataforma, né? A colocação do material de estudo na plataforma, ele é o começo de um facilitador. A gente está bem no começo desse processo ainda tem muito material para subir, e eu sempre coloquei para vocês desde o início que não é apenas subir o material. Lógico que hoje a gente está trabalhando no básico, né? Que é disponibilizar o material mais básico para vocês, mas vai bem além disso, né? A proposta e o projeto vai bem além disso, como, na verdade, selecionar esse material e direcionar mais o estudo de vocês por meio desse material já disponibilizado na plataforma. Então, vocês vão ver com o passar do tempo que a gente não vai ter uma referência específica, ou uma única referência específica para um curso. O curso de contabilidade é o curso A, o curso de direito constitucional é o curso B. Não, né? A ideia é a gente ir trabalhando esse material e até de certo modo, essa trilha que vocês vão ter, né, da matéria na plataforma, de maneira a complementar, né, de maneira que vocês tenham uma preparação mais completa possível. É isso que eu quero dizer quando eu falo que a ideia, né, e a minha proposta, eu ficar mais no pedagógico, é isso, é poder olhar para cada uma das matérias, de que forma, com qual material a gente vai estudar. E com o tempo isso vai demandar, inclusive, que a gente utilize outros materiais, enfim, né? Então, nesse sentido que eu digo para vocês que a gente tem bastante trabalho ainda nas mudanças que vão acontecer na mentoria. Bom, então hoje eu vou dar uma nivelada e uma reforçada, tá? Na nossa metodologia, porque é muito importante que isso não se perca. Às vezes recebo algumas perguntas de vocês que eu sinto que as coisas ainda estão um pouco soltas, e isso é normal, né? Somente o fato de usar a plataforma e de ter ali um passo a passo do ciclo de estudos não coloca necessariamente para vocês a metodologia em si, né? E aquilo que eu quero passar e por que é desse modo. Então, como eu digo, sempre vai ser importante a gente ter essas reuniões e estar trabalhando isso com vocês. Então, bom, e eu sei que é muito fácil a gente se perder, né, quando a gente está estudando, por mais que a gente saiba da metodologia, da orientação, é muito fácil a gente se perder, então por isso está a necessidade de estar reforçando com vocês esse ponto aqui, né? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta lá no Instagram, alguém me perguntou, né, mas qual é a diferença, né, de quem estuda e é aprovado e de quem estuda e não é aprovado? E a resposta eu coloquei a questão da assertividade, do método, né? E eu vejo que nessa questão do método em si, algo que eu gosto sempre de frisar é a objetividade que a gente precisa ter no estudo para concurso, né? Esse é o primeiro fator de mudança de pensamento com relação a estudar que vocês precisam ter, né? Sempre que eu estudei para concurso, né, e que eu converso também com pessoas que estudaram e tiveram um resultado relativamente rápido, eu acabo chegando à conclusão a respeito desses mesmos fatores, do peso dessa objetividade, né? Semana passada eu fiz uma live com o Diogo
Moreira, né? A gente estava conversando também um pouco antes, enfim, e ele passou num período muito curto para a Receita Federal, né? No período 9 meses, se eu não me engano, de preparação. E essa similaridade, essa identidade nesse mesmo ponto que eu bato e quero bater sempre aqui com vocês, essa objetividade, ele colocou, né? Me fazendo mais uma vez ver que isso é um fator diferencial, ter essa objetividade, né? Quem estuda e consegue passar com um período de estudo um pouco menor, lógico que pode ter outros fatores, mas isso sempre está presente, que é a questão da objetividade, né? De você não se prender ao conteúdo teórico naquela ideia que a gente tinha até do estudo acadêmico, né? De querer dominar todo o conteúdo, de ter esse foco nas questões, né? A gente tem que, a objetividade está justamente nisso, né? O porquê que eu estou estudando, qual é o meu objetivo com esse PDF que eu estou lendo, com essa videoaula que eu estou assistindo. Lógico que o nosso objetivo é entender, ter a melhor compreensão possível desse assunto, mas o meu objetivo final, o que eu não posso perder de vista, é acertar questões de prova, né? Então, para isso que eu preciso ter um certo desprendimento de conseguir ir adiante, né? E vem justamente nesse sentido aquilo que a gente sempre coloca para vocês, da fase 1, de não querer fazer material de revisão, de não querer escrever, que é aquilo que a gente traz ainda lá do estudo acadêmico, né? De a gente estar estudando a teoria e já querer resumir, fichar o livro e já saber tudo e dominar o conteúdo para depois a gente se aventurar a tentar resolver alguns exercícios, algumas questões. Aqui é o inverso, né? O conteúdo de 12, 14, 15, 16 matérias interdisciplinares, né? Primeiro que a gente vê as matérias inteiras, né? E não separadinhas por semestre, como a gente via na faculdade. Então, são 15, 16, 17 matérias interdisciplinares que, se vocês não tiverem essa objetividade nas questões, esse desprendimento de entender que eu estou passando pelo conteúdo, eu preciso ter um bom entendimento, mas agora eu estou descobrindo ele, eu não vou querer dominá-lo, não vou querer decorar cada detalhe, né, para ir adiante, né? Isso vem muito com de a gente entender também que o conhecimento, ele é um processo, né? A gente não vai estudar, ler um assunto que não nos é familiar e na primeira leitura a gente ter esse domínio, né? Esse dia eu estava conversando com um aluno e eu sempre dou o exemplo disso de contabilidade, ele estava dando o exemplo de direito penal, né? Que ele estava estudando direito penal e aí começou a estudar crime comum, agora até não lembro se é essa a ordem, se é o contrário, né? E não tinha jeito de ele entender crime comum, né? Acho que era crime comum. E aí, ok, muito a contragosto, quem avançou mesmo sem conseguir dominar aquele assunto ali. E aí, ele chegou em crimes próprios, se eu não me engano. E aí tudo fez sentido, porque ele passou a ter uma comparação, né? Ele passou a conseguir. Quem falou isso para mim já deve estar sabendo aí, se está aí. Porque ele passou a ter um parâmetro, né? Então, isso acontece muito quando a gente está estudando as matérias, né? De eu querer entender muito um assunto isoladamente no começo da matéria, ou nem tanto no começo, quando na verdade. E aí muitas vezes a gente quer ficar naquele assunto, não quer avançar até ter aquele domínio, até se sentir mais seguro, achando que a gente está fazendo algo positivo, quando na verdade a gente está retardando esse processo, né? Porque você ir adiante, você ter noção de onde esse conteúdo se encaixa, né? Você amadurecer essa ideia na cabeça, e voltar nela mais para frente, faz parte desse processo. Então, na verdade, a gente está insistindo, achando que está resolvendo um problema, e a gente está atrapalhando, né, deixando de avançar naquele caminho que seria a solução. Então, quando a gente fala, né, nas fases, em fase 1, você estudar a teoria, né, vai para o final do material, resolve 30 questões, não se preocupa em fazer um material de revisão agora, você apenas vai usar aquele material pronto que está ali e fazer anotações pouquíssimas e bem pontuais, né? O que a gente quer falar com isso? Com essa objetividade, né? Você está conhecendo o assunto, reconhecendo o assunto, você não está... Essa não é a fase principal do seu estudo, né? Esse não é o objetivo principal do seu estudo, estudar a teoria
né? E ficar ali querendo dominar, enfim. O objetivo principal é resolver questões, né? Então, eu vejo alunos que às vezes têm até certo medo de resolver questões por não ter segurança e achar que vai errar, enfim, mas é o momento mais importante ou o que a gente mais aprende são as questões e as questões que a gente erra, né? São as questões e as questões que a gente erra. Então, não percam de vista isso, e quando a gente fala na fase um quer dizer exatamente isso, né? Vamos adiante. Isso aqui é importante, eu preciso ter uma noção do conteúdo, não tem como partir direto para as questões, mas ainda não é a fase mais importante, né? E por isso que a gente fala que quando você chega na fase 2, que é quando você está vendo esse assunto pela segunda vez, que você, ok, você vai fazer essa revisão breve, e aí você vai fazer uma bateria de questões, e que, embora, né, o nome dessa atividade seja exercícios, resolver as questões não é a parte mais importante dessa fase 2 dessa atividade exercício. O mais importante é o que você faz depois de resolver os exercícios, né? Você resolve suas 30 questões, e aí, né, como o pessoal costuma comentar, né, quantas mil questões eu preciso resolver para ser aprovado, para ficar bom? Talvez até bem menos do que outras pessoas que fazem muitas questões da maneira errada, né? Porque fazer questões em si não acrescenta muito. É justamente essa atividade seguinte a fazer questões que você vai melhorar o seu desempenho, né? Que é justamente, primeiro, entender, né? Quando eu disse que não era a fase um o mais importante, que não era o, a hora mais importante do estudo, aquele momento que você estava ali na teoria, descobrindo o assunto do que ele trata, é porque é esse o momento mais importante, né? A gente está estudando para resolver questões de prova. Então, o momento mais importante é o momento que eu estou mais próxima disso possível, que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu vou fazer no dia da minha prova e me deparando com erros que, se eu não corrigir agora, eu vou voltar a me deparar no dia da prova. Então, esse é o momento mais importante, né? E quando eu comento essa questão da objetividade, da conversa com o Diogo e tudo mais, né, recai justamente nisso, né, dessa mesma colocação, né, tanto na preparação dele como no que ele coloca para os alunos, e comigo a mesma coisa, tanto na minha preparação quanto no que eu coloco para vocês, dessa objetividade, né, é as questões, o que que cai nas questões. Por isso fazer o material de revisão, por isso que o material de revisão ele vai ser construído aí, né, a partir desse momento que você foi resolver as questões e errou. Porque o que que é essa atividade de revisão? Depois nós vamos falar um pouquinho ali, mostrar a plataforma, falar da metodologia, e aí nós vamos entrar um pouco mais nisso na prática, mas o que que é essa revisão, né? Por que que ela é importante? A revisão, ela precisa ser, eu não posso fazer um reestudo, né? Eu não posso, a cada vez que eu revisar, levar mais 6 meses para passar pelo assunto revisando. A revisão ela precisa ser rápida, precisa ser objetiva. Eu preciso, na semana da prova, no máximo nas 2 semanas da prova, conseguir passar por todo o conteúdo. Ir para a prova com a tranquilidade de dizer, não, tudo aquilo que eu estudei e que eu vi de importante nas questões, que eu ainda tinha dificuldade, que eu percebia que eu ainda precisava ver mais um pouco, eu consegui ver nessas 2 semanas, refresquei tudo. Se você quiser pegar um PDF que você começou a grifar lá no começo dos estudos, na primeira vez que você viu o assunto e achava que tudo era importante, vai ser impossível você pegar aquelas 1000 páginas de cada uma das matérias, toda grifada, em 2 semanas conseguir passar pelo que é importante. É impossível, né? É impossível e é normal, não é que você tenha feito errado naqueles grifos, é que a maturidade e o conhecimento da matéria que você tinha só dava para fazer aquilo, né? Só não tinha como fazer, não tinha como você saber o que que você ia ter dificuldade nas questões, o que que era que você tinha que continuar vendo para errar menos. Não tinha como você saber naquele momento, né? Então, eu fiz o meu resumo, ficou ruim, eu não soube fazer um resumo. Não, você fez a única coisa que era possível fazer com o conhecimento que você tinha do assunto e de como ele era cobrado em prova, né? Então, por isso, então, o que que eu tenho que ver na minha revisão? Aquilo que realmente cai em prova e aquilo que eu estou com dificuldade, que eu estou errando, né? Porque tirando um assunto que a gente tenha muita dificuldade,
É muito difícil e muito improvável que eu passe por um assunto, né, estudando com atenção, lendo o PDF com atenção, ou vendo uma videoaula, e meu desempenho fique abaixo de 65, 70%. Muito difícil, já vai ficar com isso, né? E aí o que que eu sempre coloco para os alunos? Não é que você fazer um resumo, você se deter mais em cima de um assunto para produzir um material de revisão, não traga resultado. Traz resultado sim, você memoriza mais esses assuntos que você faz isso. A questão é que isso demanda muito tempo e o que, que acontece? Você faz isso de coisas que não precisaria fazer porque não cai em prova e de coisas que estão dentro desses 65, 70% que você só leu, você só assistiu a videoaula e já não erra e nunca mais vai errar enquanto estiver praticando, né? Então, precisava ter perdido esses 30, 40, 50% a mais de tempo que você levou ali, né? Escrevendo e fazendo resumo sobre um ponto que era quase óbvio, depois que você lê, você não erra mais. Não, né? A revisão, o material de revisão, você parar e se deter mais sobre um assunto, é sobre esses 25%, esses 30%, né, que você chega nas questões e percebe, não, opa, isso aqui sim, isso aqui é o que eu estou errando, isso aqui eu não entendi tão bem, isso aqui exige muita memorização, isso aqui eu vou ter que ter um resuminho para ver até no local da prova, senão eu não vou lembrar. Né? Então, pensa na quantidade de tempo que você ganha fazendo isso só de 20, 25% e não de 100%, né? E aí vem essa questão da objetividade. E quando a gente fala em ganhar tempo, não é só em ganhar tempo, o valor absoluto do tempo, tá? Ganhar tempo, beleza, já é ótimo. Mas se eu consigo avançar de maneira mais rápida e mais objetiva, eu não ganhei apenas o tempo por ter passado mais rápido no conteúdo, mas eu perdi menos conteúdo por levar menos tempo para rodá-lo, né? Por eu ser mais rápido, por eu estar retomando os assuntos com mais frequência, certo? Então, por isso a importância de não ter essa preocupação de que tudo vai se perder e querer anotar tudo aí na fase 1 para quem está começando. Tá? E para quem está já na fase 2, ter justamente esse pensamento, né? Qual é o nosso intuito, né? Esses dias um outro seguidor perguntou lá o que precisaria fazer para chegar em primeiro, ser o primeiro colocado da Receita Federal. Não quer nem só passar, né? Quer ser o primeiro, mas tudo bem. Mas eu acho que está certo, porque se você mirar alto, né? Por mais que você não consiga, você já vai ficar nas vagas. Agora, se você já está mirando baixo, a chance de ficar fora é grande, né? E aí ele perguntou o que precisaria para chegar em primeiro na Receita, né? Coloquei, ok, uma carga horária razoável, isso é óbvio, né? Mas também esse nível, e não é nem um nível, né? Isso aí eu acho que todos nós, quem quer passar, tem que ter, que é essa obsessão quase por gabaritar as questões que vocês fazem. O pensamento, quando eu falo isso da fase 2, de você ir para a fase 2, resolver questões, e em cima das questões você preparar o seu material de revisão, esse material de revisão, ele é fruto desse inconformismo, dessa obsessão por gabaritar, mas tchê, como dizemos aqui no Sul, tchê, eu estudei isso, eu li isso, eu estudei, eu resolvi questões, por que eu estou errando isso ainda? Eu não posso errar mais, eu não tenho como errar, eu tenho que gabaritar tributário, não aceito nenhum erro. Essa questão aqui o professor comentou que ela está meio dúbia, né? Então, ok, então tá. É esse inconformismo, né? Dificilmente a gente vai chegar nesse nível de gabaritar todas as provas. Algumas a gente até pode conseguir, né? Mas esse tem que ser o intuito, né? Esse tem que ser esse inconformismo e essa vontade que vai fazer, não, isso aqui eu não vou errar mais, deixa eu colocar no material de revisão, deixa eu colocar isso aqui na minha parede até eu decorar e não esquecer mais. Não entendi isso aqui, vou ver uma videoaula de outro. É esse inconformismo com o erro nas questões, né? Não é uma mecanicidade. Não, resolvo questões, aí tá, vou resolver de novo, leio esse meu material de revisão aqui, que eu nem estou vendo o que está escrito mais, já decorei. Não, né? Precisa ter essa obsessão mesmo aí em gabaritar os assuntos e resolver os problemas, né? Então, a gente, quando resolve questões, a gente resolve questões com o objetivo de identificar e resolver os problemas.
tá? E é nesse resolver os problemas que eu falo, agora vamos construir o nosso material de revisão, né? E aí uma distinção que é importante fazer com relação a esse material de revisão, né? Que pode ser escrito à mão, escrito no Word, escrito onde for, que é justamente quando eu faço um resumo, quando eu resumo um assunto, quando eu escrevo sobre ele, quando eu faço o meu mapa mental, porque eu tenho uma memória visual, então se eu fizer aqui com cores, eu sei que eu não vou esquecer mais. Eu tenho dois objetivos de fazer um resumo próprio. O objetivo de ter o meu resumo feito por mim mesma, e é isso que eu digo que não tem necessidade, não vale a pena a gente fazer isso de tudo, porque tem aquele percentual que você já vai acertar só de ter lido, de ter visto a aula, né? Ok, eu estou escrevendo aqui para produzir o material que eu vou revisar, e o produzir material de revisão, fazer o mapa mental, fazer o resuminho ali, como método de estudo, né? Por quê? Como método de estudo, porque, ok, eu até poderia só copiar o comentário aqui, enfim, ou só voltar e ler. Não, mas quando eu faço esse mapa mental, quando eu paro e raciocínio sobre o assunto para desenhá-lo, eu memorizo mais, né? Então, é óbvio que a gente fazer o resumo próprio, se deter sobre o assunto, a gente memoriza mais. Isso é um método de estudo, não necessariamente uma forma de produção de todo o seu material de revisão, porque não justifica, mas aquilo que você viu, não, isso aqui não está entrando, agora eu vou ter que ficar em cima disso aqui e desenhar isso aqui para ver se eu entendo. Beleza, né? Você está produzindo um material para revisar, mas essa produção é também um método de estudo. É nesse sentido que a gente fala de fazer isso para o que precisa, né? Porque leva tempo. Então, vamos fazer isso naquilo que não teve jeito. Eu assisti, enfim, mas estou precisando me deter mais sobre isso. Então, fase 2 é isso, né? Eu vou revisar brevemente, vou para as questões e agora eu vou começar a me aproximar daquilo que é meu objetivo, que é resolver questões, né? O nosso objetivo é resolver questões. O estudo reverso, né, que alguns falam que ir direto para as questões, eu acho isso bobagem, na minha opinião, não funciona, né? Para a maioria das matérias não funciona, para as mais importantes não funciona. Mas, uma vez que você tem uma base, é as questões que devem nortear o seu estudo, né? Que devem dizer para onde eu vou ficar mais tempo, em que aula eu vou reestudar, né? Que assunto que eu vou colocar no meu material de revisão, elas que dizem tudo. Eu estudo a primeira fase para ter essa visão geral, mas passado isso, são as questões que determinam o que você vai fazer daqui para frente, não é? A sua mas eu acho, eu gosto desse assunto. Responsabilidade tributária. Não, responsabilidade tributária ninguém acerta tudo, então eu não vou dizer isso. Sei lá, competência tributária eu acerto tudo, vou ficar fazendo mais uma bateria de questões, vou olhar mais uma aula disso, que eu gosto desse assunto, e é importante, né, porque é tributário. Não, o que vai definir o que você tem que estudar, o que você tem que revisar, o que tem no seu material de revisão, o que você vai ver a procurar uma aula diferente para ver, as questões, o seu desempenho nas questões. É isso que importa, é para isso que estamos estudando. Se depois você quiser dar aula de alguma dessas matérias, aí você pode, né, pegar várias doutrinas lá e ler, discutir, e vai para o bar depois e conversa com um, com o outro, discute que a sua teoria é mais importante, mas não é isso agora, né? Agora é objetividade, a banca cobra assim, é assim que eu tenho que entender, e ponto. Então, a fase 2 é isso, é a fase que a gente vai fazer aquela breve revisão e vai identificar o que eu preciso fazer, para onde eu tenho que direcionar meu estudo, o que eu tenho que continuar vendo, né? E o que daquelas 1000 folhas daquele PDF ali, legal, me deram a base, mas não vou, nem preciso mais olhar. E a realidade é essa, por isso até que, né, na minha segunda preparação, eu até comecei a imprimir, mas eu vi que era um desperdício muito grande, porque 90% do PDF eu olhava uma vez só. E vocês devem olhar uma vez só, né? Não tem por que olhar aquele PDF todo novamente, ficar com ele olhando e reolhando e reolhando. É o que eu falei, você sai da fase 1, você já acerta 65, 70% das questões, né? Na maioria das matérias. O que você vai ficar vendo não é aquele PDF todo enorme, é aqueles 25, aqueles 30%. Foca nisso, resume isso, vê um material melhor disso, resolve isso, certo? E a fase 3, na verdade, daí para frente, segue com esse mesmo objetivo, né? A questão é aí que a gente vai colocar um intervalo maior aí entre as revisões e as questões. Mas o trabalho é esse, né? Então, é bem importante
que vocês tenham isso em mente, né? Depois nós vamos falar um pouquinho ali sobre a fase 2. Lógico, não vai ter como a gente falar isso para cada uma das matérias, vamos, de repente, dividir, a gente passa a falar de 2, 3 matérias nas próximas noites, né? Como fazer, porque uma coisa que eu coloco é que não tem uma receita de bolo, né? Para essa fase 2, para esse errei questões e não me conformei, né? E vou resolver o problema. Essa solução, ela pode ser, ela varia muito de aluno para aluno, de matéria para matéria, de assunto para assunto, né? Então, não tem uma receita de bolo. Por isso que às vezes a gente tem certas metodologias, certos planejamentos que colocam todos os alunos a fazer a mesma coisa e a repetir aquilo, né? Acho que às vezes por repetição chega um ponto que, dependendo da banca principalmente, chega um ponto que melhora, né? Que resolve. Mas não tem uma receita de bolo, né? Você está com uma dificuldade em contabilidade, é diferente de uma dificuldade em direito constitucional, né? E aí vem aquilo que eu falo, que a gente pode fazer 2 baterias de questões de 2 assuntos diferentes, e o nosso ter o mesmo desempenho, 70%, 65%, e a nossa preocupação, né, e a nossa angústia com esse desempenho de 65% com esses 2 assuntos pode ser bem diferente um e o outro, né? E aí vem um exemplo. Digamos que pesasse a mesma coisa, né? Contabilidade e direito constitucional. As duas peso 3, as duas pesassem cada uma 15% da prova, cada questão a mesma coisa. E aí eu estou fazendo questões aqui de DFC e meu desempenho está em 65%. E aí eu vou para direito constitucional, faço questões de poder judiciário e meu desempenho em 65%. Vocês concordam comigo que o desempenho de 65% em contabilidade em DFC nos gera bem mais preocupação que o do poder judiciário de direito constitucional? Por quê? Porque normalmente, o desempenho baixo e as questões que você errou de poder judiciário e direito constitucional, você vai no comentário do professor, você vai na literalidade, a resposta está ali, cristalina, e você, é verdade, esqueci, tem que melhorar meu resumo, vou ter que deixar isso aqui na parede para decorar, né, a composição de cada um desses tribunais aqui, o que cada um julga. Mas você resolveu ali. E deve ser, às vezes você vai no comentário não diz nada para você, né? Ou seja, o problema persiste. Por isso que um tipo de dificuldade ou desempenho baixo gera uma preocupação bem diferente da outra e as soluções são diferentes. Por isso que eu digo que não tem receita de bolo, né? Mas tem mais ou menos caminhos ali que servem para cada uma das matérias e isso a gente vai colocar como pauta aí das próximas reuniões, a fase 2, fase 3 de cada uma das matérias. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho aqui na plataforma, né, de algumas atualizações que a gente teve aí com relação ao material, né? E aí já para colocar, né? Agora que a gente está nesse novo formato aí, né? Que a gente não tem esse contato direto tão próximo, né? Mas que vocês têm o contato aí com os colegas, deem o feedback, né? Do que está funcionando, do que não está funcionando para eles, mas também para mim, né? Manda um WhatsApp. Lógico, vocês vão saber que eu não vou responder ali na hora, mas pode mandar, porque eu leio todos, né? Para o WhatsApp ali da mentoria, mando e-mail daquilo que está funcionando, daquilo que não está, sugestões, né? Para a gente melhorar, porque o processo ainda está muito no início, tá? Ainda está muito no início. Bom, então, sobre tudo isso que eu falei aqui, uma passagem rápida agora na plataforma, né? Para, digamos assim, colocar isso um pouco no dia a dia ali no planejamento de vocês, né? Então, uma observação com relação às revisões, né? E aí o pessoal que está há mais tempo, revisões que eu digo o problema que a gente tinha de, às vezes, acumular revisões ou alguns assuntos não aparecerem, né? E algum questionamento também que às vezes os alunos fazem sobre a periodicidade da revisão. Então, só para ficar um pouco claro essa questão da periodicidade da revisão e ficar um pouco claro por que aquela revisão a cada 7, 14, 21, não sei quantos dias
é praticamente impossível, né? O que a gente trabalha com a fase ali, né? Com a fase de revisão e de questões, fase 2, fase 3. Ok, você vai revisar, fazer uma bateria de questões, e para essa dupla de revisão e questões, a gente trabalha com um tempo médio de 1h30, né? Para alguns dá 1 hora, dá até menos, para outros dá um pouco mais. Mas vamos combinar. Ok, nós temos aqui, né, 15 matérias, mas vamos falar em 10 matérias, porque eu não cheguei, não estou com todas. 10 matérias, cada uma tem em média 14 assuntos. Então, eu tenho 140 assuntos, tá? 140 assuntos que eu já estudei dessas 10 matérias, estou estudando agora as outras matérias menores. Então, eu tenho 140 assuntos. E botei essa média de 1h30, né, para esse revisar mais fazer questões para cada um desses assuntos. Então, eu pego 140 e faço vezes 1h30, eu vou ter 230, né? Não, 210, vou ter 210 horas. Então, como que eu vou revisar tudo a cada 7 dias? Então, a cada 7 dias, 7 dias eu tinha que estudar 210 horas. É algo que eu reduza isso pela metade do tempo, né? 21 dias, aumento para 21 dias. Por isso que não tem como essa revisão, né? E mais questões, ela ser tão frequente, né? Então, só para contextualizar e para vocês entenderem, né? Entenderem, às vezes, inclusive, que às vezes a gente vai ter que recalibrar isso, né? Ah, você estava com uma revisão ali a cada 28 dias, mas a sua carga horária diminuiu, né? Consequentemente, eu vou ter que aumentar esse espaço entre as revisões. Mas não vou entrar em muito detalhe sobre isso, né? A gente tinha algumas coisas ainda para resolver com relação a essas revisões, já encontramos aí a solução sobre isso, mas isso aí cada um dos orientadores de vocês vai conversar conforme surge aí o momento e a necessidade, certo? Mas ok, então, além do planejamento, né, que a gente tem das fases, vocês veem que vocês têm ali o período de lei seca e período de estudo extra de contabilidade, e tem ainda as metas pretas, né? E tem ainda o período de aprofundamento de ponto fraco, que aqui não está aparecendo, porque ele só aparece a partir da 3ª semana, e eu coloquei esse planejamento teste aqui. Lei seca, né? Vamos falar aí da lei seca. A lei seca, a gente começa trabalhando com a Constituição e as normas mais gerais da área, seja CTN para quem é da área fiscal, né? Seja 4320, LRF, enfim, para quem é da área de controle. E essa lei seca, né, ela tem por objetivo não somente as questões literais, mas também as questões que você... As questões não, mas também você conhecer a origem, né? A literalidade, a origem daquilo que você vai estudar, certo? Então, esse período de meia hora e esse estudo da lei seca, ele é para leitura da lei seca mesmo, né? Às vezes tem algumas normas, né? A Constituição não é o caso, você vai fazer a leitura dela mesmo, do primeiro ao último artigo, em regra, né? Depende um pouco da área aí, mas falando das áreas principais e das áreas que a gente tem esses concursos aí de alto nível, cai a Constituição praticamente toda, né? Praticamente toda não, cai toda. É a leitura da letra da lei mesmo. A gente tem algumas normas que se justificam você fazer uma primeira leitura utilizando o código, enfim, a lei comentada, né? E aí eu dou o exemplo do CTN. O CTN, às vezes, a primeira leitura é legal você fazer pelo código comentado, joga no Google lá, CTN comentado Fábio Dutra, e pega o CTN comentado pelo Fábio Dutra. Por que que nesses casos eu acho que o CTN, por exemplo, é um dos casos que eu acho que pode ser interessante, porque o CTN é anterior à Constituição, né? Então a gente tem coisas ali que não foram recepcionadas, enfim, é uma leitura, se você um pouco truncada, assim, para quem não conhece o texto. Mas é leitura de lei seca mesmo, né? De você conhecer a letra da norma. Então, a gente tem esses 3 períodos que, conforme a gente avança depois, a gente vai direcionando ele mais para a parte específica do nosso concurso, que pode ser uma legislação tributária, um regimento interno de tribunal,
Enfim, começamos com as normas mais gerais, depois vamos substituindo ou acrescentando as normas mais específicas da nossa prova. Nós temos também esse estudo extra de contabilidade, né? Que é principalmente para a área fiscal, para a área de controle geral, né? E para algumas áreas a gente coloca uma outra matéria nesse estudo extra. O que é esse estudo extra? É aquela matéria que é muito preponderante, né? Que ela pesa muito mais que as outras no meu concurso, e aí o objetivo dela vai ser 2, né? Quando eu estou no início, meu objetivo é justamente avançar mais rápido, e aí usando o exemplo da contabilidade, né? Ela é o dobro de aulas do que a média das matérias. A média das matérias tem ali de 12 a 16, 18 aulas, e a contabilidade tem de 30 a 38 aulas. Então, é para isso, né? E, da mesma forma, quando você já está mais avançado, você vai usar para revisar e aprofundar com mais rapidez, com mais frequência, né? Bom, a gente tem o período de aprofundamento de pontos fracos no sábado, e esse período de aprofundamento, ele tem por objetivo também fazer com que a gente não perca essa objetividade que eu falei desde o início. Em que sentido? Naquilo que às vezes a gente passa por um conteúdo e a nossa vontade é parar tudo, né? Não só aquela matéria, parar tudo mesmo e ficar ali naquele conteúdo porque não entendeu, porque o desempenho não foi bom. E isso é um erro que a gente comete, né? Porque a gente tem mais 200 assuntos para estudar que caem tanto quanto em prova e que às vezes a gente deixa de avançar porque ficou ali batendo cabeça com um único assunto. Então, esse período de aprofundamento, que a tendência é que a gente tenha mais períodos conforme o aluno seja mais experiente, é justamente para isso, né? Eu tenho toda a matéria para estudar, eu preciso avançar, eu tenho um planejamento para ser cumprido, mas eu tenho aqueles assuntos que eu preciso parar, assim, e voltar, e rever, e aprofundar. Então, eu não preciso ter aquela dor de avançar num assunto que daqui a pouco eu não estou me sentindo tão confortável, porque eu vou ter um período para retomar esses assuntos, para estudar, e para, se precisar, ficar 2, 3 semanas usando esse período para o mesmo assunto, para a mesma matéria. Bom, agora uma questão mais operacional aqui, né? Eu acho que todos ou quase todos já devem ter percebido, mas talvez para quem não tenha, né, percebido ainda, que é quando vocês estão aqui estudando, né? E vão ali na meta diária para executar o planejamento de vocês, e agora com a questão de nós termos o material aqui, né? Muitos alunos têm se confundido com você está nos conteúdos 1 a 3, né? Do total de 10, 30%. O que eu vou dizer para vocês aqui, né? O mais prático é ignorar isso aqui, tá? Ignorem isso aqui. Vocês têm 1h30 para estudar contabilidade. Vocês vão clicar aqui no material de apoio, e aí o que é importante? Vocês sempre clicarem aqui, antes de começar a estudar no material que vocês foram jogados, sempre cliquem aqui nesse menu para ver tudo que tem de material nessa aula. Então, eu tenho o PDF e tenho slides, mapa mental, e tenho 1, 2, 3, 4 videoaulas. Eu estudo PDF? Beleza, então o que me interessa é o PDF. Eu tenho 1h30, vou baixar aqui o PDF e vou começar a ler. Quando der 1h30, eu marco onde eu parei e continuo dali para frente, né? Na próxima vez que eu tiver o encontro. Eu estudo por videoaula. Beleza. Então, vou entrar aqui na primeira videoaula, vou começar a assisti-la, e aí eu vi que alguns alunos comentaram que não estavam conseguindo adiantar a velocidade. Se a gente tem que passar o mouse, né? Antes não estava aparecendo, mas quando você passa o mouse, a engrenagem aparece, e aí vocês conseguem vir aqui em velocidade e aumentar, certo? Então, e aí a mesma coisa, eu consegui hoje ver só os 2 primeiros vídeos, então me deu 1h30. Vou fechar aqui, e aí vocês podem inclusive usar esse caderno aqui, tá, pessoal? Porque esse caderno, se vocês usarem, data tal, enfim, anotações, e parei na aula X, né, no segundo vídeo da aula 0, para vocês saberem de onde pararam. Esse caderno acompanha a matéria, né? Não só a aula, ele acompanha a matéria, e depois vocês conseguem, inclusive, baixar o Word desse caderno, né?
Ah, ok, mas eu estou na fase de revisão já e quero acessar esse material, né? Por onde que eu consigo acessar o material além da meta diária, né? Do menu aqui da meta diária. Aqui em materiais de apoio, né? Aqui, se eu clicar, não vai estar aparecendo quase nada, por quê? Se você estiver na aula 8, só vai aparecer da aula 8 para trás. Contabilidade. Contabilidade aqui, aula 0, abrir aula. E aí eu consigo acessar tanto por aqui, é a aula que eu já tinha feito de outro material. Então, eu consigo acessar tanto por aqui, quanto pela meta diária, tá? E o caderno que eu comentei, né, você consegue depois acessar por aqui, deixa eu ver tudo que eu anotei de contabilidade, era contabilidade ali que eu tinha anotado, né? E aí você consegue ver o caderno clicando nele ou baixar em Word, né? Para quem já fica mais no computador, às vezes tá ali as anotações, consegue, né? Já acha melhor anotar tudo aqui enquanto assiste a aula, enfim. Certo? Então, era essa observação de vocês sem ignorarem isso aqui. Eu vi gente que estava se confundindo, né? E o sistema, às vezes, ele joga numa aula aleatória. Vocês vão sempre clicar aqui no menu, ver tudo que tem aqui, né? E aqui que eu comentei, né, que a gente está subindo o material básico e que com o tempo a gente vai ter materiais extras aqui, enfim, ainda vai mudar bastante, mas não adianta eu antecipar as coisas, né? Temos que falar do que temos hoje e conforme as coisas forem avançando, a gente vai atualizando vocês. Certo? Outra coisa que é sempre bom frisar, a importância de vocês fazerem o lançamento aqui, lançamento manual, né? Colocarem o tempo que gastaram aqui, salvar, ok, e aí vocês vão informar que já terminaram a meta, né? Essa pergunta aqui, pessoal, se vocês estão... Se está muito frequente, se estiver muito frequente para vocês a necessidade de pedir mais tempo, vocês podem conversar com o orientador para que ele mude a velocidade de estudo de vocês. E aí ele vai passar a dar mais tempo para vocês fazerem, não vai ter uma necessidade tão frequente de ficar replanejando, certo? Antes de passar para um outro assunto, deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se vocês têm muita dúvida disso que foi colocado até aqui. Dúvidas, pessoal? Bandinara, é o Ayrton. Posso fazer uma pergunta? Bom, vamos lá, Patrícia. Sobre a segunda fase e sobre a orientação do resumo se basear nas questões. Não faria sentido de fazer primeiro as questões e depois a revisão, resumo? A revisão você faz antes, mas o resumo você faz depois, né? A revisão você faz antes porque é aquela revisão bem sucinta, e na segunda fase ela é imediatamente anterior, né? Você faz quase junto ali, revisa e faz as questões, porque é um assunto que você viu uma vez só, né? E já faz algumas semanas. Por isso a revisão prévia, né? Quando você está depois na terceira fase, essa revisão já tem um intervalo de uma semana. Mas o resumo você não faz antes, né? O resumo você vai fazer depois. Aquele período que você tem para resolver as questões, ele é não só para resolver as questões, como eu digo, né? Tão importante ou mais importante do que resolver as questões é o tempo que você depois tira para analisar o que você errou e, em cima disso que você errou, melhorar o seu material de revisão, acrescentar esse material, que inicialmente era aquele material do professor. Bom, como não esquecer a parte do material que não terá no meu resumo? Bom, você vai estar vendo esse assunto frequentemente, né? Em tese, aqueles 65%, 70% que você não erra, você a cada 4, 5 semanas que você revisa o assunto e faz questões,
você vai estar revisando esse assunto, né? Então, você não precisa reler 100% do PDF para não esquecer. Isso seria impossível você estudar 15, 16 matérias se para não esquecer o que você estudou, você tivesse que reler tudo aquilo. Você vai manter pelas questões, pela aquela parte básica que tem no resumo que você vai usar de início, né? Que é aquele resumo pronto do professor. Então, à medida que você está estudando e que você porque um assunto ele não sai mais do seu planejamento, né? Você vai estar a cada X semanas voltando, reestudando, né? Fazendo questões daquele ponto. Então, e com isso você mantém, né? E com isso você mantém aquilo que você já sabe. Você vai esquecer quando você deixar de ter contato com esse assunto, né? E não tem como você. E às vezes a gente acha que precisa e quer isso, não, mas eu preciso ver tudo de novo, vou olhar o PDF todo, porque senão eu não vou lembrar. Não, se você for fazer isso, você vai estar sempre na fase 1. Você não vai lembrar aí porque você demora muito tempo a retomar os assuntos, né? Você vai manter fazendo questões e retomando os assuntos. Faz questões, aquilo que você vê que tem dificuldade ou que ainda esquece, isso sim tem que estar no material de revisão. Juliana Dias perguntou: no material disponibilizado na meta está disponível as opções que podemos fazer ou devemos usar todo o material? Bom, a primeira opção que a gente tem é material escrito ou videoaula, né? PDF ou videoaula. Não tem necessidade de você usar as duas mídias, não faz sentido usar, é muito tempo desnecessário. Em tese, né, videoaula para exatas, contabilidade, português, PDF para matérias mais teóricas, para os direitos, né? E aí, eventualmente, videoaula se houver uma necessidade. Então, você já vai ter ali essas duas opções, vai usar uma delas, né? Ainda não tem, como por exemplo, que é a ideia de a gente colocar, né? Como por exemplo, digamos, um assunto específico de contabilidade que os alunos normalmente têm uma certa dificuldade. Você vai ter ali as aulas do Silvio Sandi e vai ter as aulas extras do Marcondes Fortaleza no futuro. Aí você vai escolher um, né? A sugestão é essa, que você comece pela aula que está ali, somente com o nome da aula e o material vai estar com o nome na frente de extra, de aprofundamento, você usa se foi um assunto que você estudou, foi para as questões e o desempenho persiste muito baixo, e aí até o seu orientador também colocou para você reestudar esse assunto. Aí você vai para esse segundo material. Hoje você tem ali a opção videoaula em PDF. Cadu está dizendo que está com erro na contagem das horas. Cadu, pede para o seu orientador dar uma olhada. Se ele não conseguir ver, ele me passa e a gente dá uma olhada. Talita diz que só aparece o PDF simplificado. Estranho, Talita, porque não. Você clica no menu e só aparece o PDF simplificado. Porque em nenhuma matéria foi colocado só o simplificado, foi colocado. Tem alguns que só tem o PDF, não tem o simplificado, mas só o simplificado não tem. Procura dar uma olhada, que às vezes ele pode estar fora da ordem, mas foram colocados todos, os dois PDFs. Pode ter só o PDF normal, mas só o simplificado, a princípio, não tem nenhuma matéria nessa situação. Não, Itamira, as revisões não aparecem antes. A partir de 4 semanas que você tiver estudado o assunto, concluído ele na plataforma, ele virá na fase 2 para você, ou seja, ele virá revisão, e questões, tá? Então, varia um pouco esse ciclo por aquilo que eu coloquei, né? Já diz que não aparece o link do material de apoio. Talvez TCE Santa Catarina nem tudo subiu ainda, Jean, mas vai subir. Mas não aparece os links ou não aparece o menu aqui, material de apoio? Depois me avisa. Então, Itamira, essa questão da revisão
a gente tem um ciclo de revisão, né? Que é o quê? É o número de dias a partir do qual você estudou a matéria que ela vai voltar para você revisar e fazer questões. Então, uma matéria como contabilidade, que é muito extensa, enfim, você estudou a aula 0 hoje, daqui a algumas semanas você vai estar vendo a aula 4, mas se fechou o ciclo de revisão que está determinado para você, de 4 semanas, essa aula 0 vai voltar para você revisar e fazer questões, ou seja, a aula 4 você vai estar na fase 1, mas a aula 0 você já vai estar na fase 2, revisando e fazendo questões. Esse ciclo que eu disse que a gente tem que dosar, né? Que eu fiz aquela conta ali para vocês, que eu tenho daqui a pouco, né? 15 matérias, cada uma com 15 assuntos, enfim. Impossível revisar isso toda semana, né? Vocês têm que concordar que não tem como. E ainda tem que ver as outras matérias que faltam. Não tem como e não é necessário. Uma coisa que é importante vocês acreditarem é que vocês não vão esquecer por não revisar isso toda hora e, principalmente, tudo tem seu tempo. Enquanto você tem teoria para ver, ok, você vai equilibrando as revisões e precisa deixar elas um pouco mais espaçadas, porque você precisa de tempo para avançar na teoria. E depois, mas depois que você concluir essa teoria, o que que você vai fazer? Somente revisar e fazer questões. Então, acalmem o coração. Não adianta eu querer revisar muito se eu ainda tenho teoria para estudar. Vamos revisar sim, mas eu preciso preservar tempo também para avançar nas matérias, né? E esse preservar tempo, que às vezes pode não estar acontecendo, vocês estarem com muitas revisões, pode ser que, por quê? Porque esse ciclo de 4, 5, 3, 6 semanas não está adequado à carga horária que vocês estão fazendo. Vocês concordam comigo que um aluno que tem 25 horas e um aluno que tem 50 horas, o ciclo de revisão deles precisa ser diferente, eles têm as mesmas matérias para estudar, porque, por exemplo, né, o que tem 50 horas, ele pode até, naquelas 25 horas que o outro tem para dividir entre revisão e estudo, ele pode só revisar, porque ele tem mais 25 para estudar. Então, ele pode revisar com mais frequência. Agora, um aluno com carga horária menor, como essa carga horária ele tem que dividir, revisar e fazer questões, o ciclo de revisão dele tem que ser mais longo. Então, isso é o que vem, inclusive, da personalização do planejamento de vocês, né? A gente precisa ver conforme vocês vão avançando, a carga horária, o tempo que vocês levam para avançar nas matérias e ir ajustando esse ciclo de revisão, né? Que vai variar até conforme a velocidade de estudo de vocês e também conforme a carga horária que cada um tem. Cláudio, não é bug, não. Os assuntos da fase 1 passam para a fase 2, é o que estou acabando de explicar aqui. O que é esse ciclo de revisão? É a gente determinar que depois que você estudou um assunto na fase 1, em X semanas ele volta para você revisar e fazer questões. O que pode estar acontecendo é daqui a pouco esse ciclo não está muito adequado à sua carga horária e à sua velocidade, né? Porque vamos imaginar uma matéria como contabilidade. Nem vou falar de A a Z, tem 50 aulas, vou falar a contabilidade normal, né? A contabilidade geral ali avançada com 35 aulas. Que às vezes a gente leva aí 5, 4, 5 meses, dependendo da carga horária, para avançar e concluir todas as aulas. Eu ia levar 4, 5 meses para voltar e revisar, fazer questões da aula 0, né? Então, nem tão rápido, né? Naquela revisão de 7 dias que o pessoal fala, 24, enfim, mas também nem tanto tempo assim, né? Sim, Juliana, pode ser assim, às vezes pode ser parte do comentário, às vezes você vai errar trecho. A Juliana perguntou se na resolução de questões, né, ela coloca no resumo cópia da parte do comentário que acho que estava ligado ao meu erro, pode ser assim? Pode, tem que ser algo que depois você vai ler e fora da questão vai fazer sentido, senão você coloca aquele pedaço do comentário e depois, mas o que que eu coloquei isso aqui, né? E como você está fazendo questões por assunto, às vezes você erra 4, 5 questões sobre o mesmo assunto, então às vezes você vai ter que olhar aqueles 4, 5 comentários e entender bem aquele conceito que faltou e por isso você errou aquelas questões e colocar isso no seu material de revisão. Mas a ideia é essa, né? De certo modo, o resumo, ele não deixa de ser um resumo de erros, né? De certo modo, porque é isso que você tem que ficar focando, né? É isso que você tem que ver mais. É justamente isso que as questões estão dizendo, ó, isso aqui tu ainda está errando. Isso aqui você não pode dar, você ainda precisa ficar vendo, revendo, relendo, né? E aí, como eu disse, vai depender do erro a solução. Às vezes não vai ser só colocar o comentário
no resumo, né? Como eu falei para vocês, às vezes, por exemplo, se é um assunto mais teórico, eu vou no comentário e a resposta está ali. Eu digo, esqueci, é verdade, é isso. Às vezes eu vou no comentário e para mim piorou ainda, né? Se for de estatística lá, alguma coisa, eu digo, nossa, fui no comentário, mas não esclareceu nada. Aí, nesse caso, você está precisando estudar ainda esse assunto, né? Então, nesse sentido que eu digo que as questões vão direcionar e dar o norte do que você precisa fazer ainda. Ludmila pede para o seu orientador dar uma olhada, se ele ficar na dúvida, ele me fala. O que acontece essa questão do material, né? A Ludmila diz que o material de apoio não está aparecendo, só o link. Não sei qual é o seu concurso, Ludmila, não lembro, mas, por exemplo, concurso que já estava no pós-edital, como ISS Aracaju, os materiais não subiram, né? A gente até pode disponibilizar no Drive. A gente tem concursos que já estão com mais material já na plataforma e outros com menos. Aqueles que estão com menos é porque, ou melhor, aqueles que não conseguem acessar o material dessa forma que eu coloquei aqui, que aparece o link ainda que direciona para a estratégia, é porque o material ainda não foi disponibilizado desse modo na plataforma. Entre essa semana e a semana que vem, Rosiane, acho que amanhã começam a subir algumas aulas já aí de Alagoas. A princípio não, Flaviane, a princípio estão na mesma ordem, né? Com aquele vídeo 10.1, 10.2. Valeu, André. Valeu, obrigada. Então, estamos trabalhando, ainda tem bastante coisa para melhorar, mas é o que eu falo para o pessoal que começou comigo em dezembro, né? Só com uma planilhazinha. Então, às vezes é bom a gente lembrar o que que tinha, o que que a gente já tem, mas ainda vamos melhorar bastante. Camila, a videoaula, o que que a gente tem? A gente tem um tempo médio ali, né? Tem assuntos que estudam por vídeo, tem alunos que estudam por videoaula, tem alunos que estudam por PDF. A Camila está começando hoje, né? Mas se você viu aquele outro vídeo que está lá, você viu que você tem, que o sistema ele sempre pergunta para você, né? Que, por exemplo, está compartilhando a tela? Não, não está, né? Que o sistema, ele sempre, primeiro, você vai ter aqui 1h30 para estudar contabilidade. Essa 1h30 não quer dizer que você vai estudar toda a aula zero de contabilidade nessa 1h30. É elementar que não, né? Você tem 1h30 para estudar contabilidade. Eu consegui ver os 2 primeiros vídeos. Beleza. Então, venho aqui, já terminei essa meta e o sistema justamente ele pergunta: beleza, cumpriu a meta, mas você terminou o assunto ou não, né? O que, que ele quer dizer com isso? O que é terminar o assunto? Terminar o assunto é terminar a fase 1, né? Estudar toda a teoria, seja por PDF ou por videoaula, resolver as 30 questões do final do PDF e começar o seu material de revisão daquela ideia, né? Que é basicamente separar aquele material pronto que tem ali. Então, você só vai colocar que terminou o assunto quando você conseguiu fazer tudo isso. Se você não conseguiu fazer tudo isso, você vai colocar ainda não acabei. O sistema ele já prevê 3, 4 horas, depende da aula ali para você concluir, né? 3 períodos de 1 hora, né? 3 períodos de 1h30. Você pode levar um pouco mais ou um pouco menos, né? Isso não tem como o sistema calcular exatamente, até porque cada aluno leva um tempo diferente para concluir, né? Cada matéria. Deixa eu fechar aqui para eu conseguir ver. O que muda, Ayrton, é que vai aparecer como ele vai se confundir com o tempo que você sinalizou como já estudado. E quando você não coloca pelo cronômetro, se estava ali 1h30, você estudou 1h45, o sistema vai contabilizar 1h45. Ou, desculpa, 1h30. Ele só contabiliza aquilo que você realmente fez quando você vai pelo lançamento manual. Se você só dá OK, né? Ele vai dizer que é 1h30 e não aquilo que você efetivamente fez. Isso, Ana, o simplificado vem também. O que eu quis dizer é que só o simplificado,
A princípio, não, tá? Talvez a gente até trabalhe com alguma coisa assim de vir só simplificado no pós-edital para civil, penal. Nem vamos colocar ali um material completo, porque é óbvio que não vai dar. Mas hoje não tem nada ali vindo apenas o simplificado. Se tiver, é erro, nos avisem. Bom, o Anderson questionou aqui, o que considerar como um bom aproveitamento nas questões da fase 1 e nas questões da fase 2? Sinto um pouco de a falta de um parâmetro para balizar o foco. Bom, fase 1, né? O que eu acho que... Primeiro, a ideia é nós avançarmos independente do desempenho nessa fase. O que eu costumo dizer do desempenho na fase 1? As questões que a gente faz na fase 1, né, elas são questões ali que não têm o objetivo de medir desempenho, elas são questões mais para eu verificar a compreensão que eu tive daquele assunto e começar a perceber como que ele é cobrado em questões. Ele faz parte ainda da didática da aula, né, de estudar o assunto. Então, se você tirar 85% nas questões do PDF, não se anima muito, não quer dizer que seu desempenho vai ser esse. Por outro lado, se você tirar desempenho muito baixo na fase 1, pode ser um alerta de que tem algo errado. Mas o desempenho muito alto também, muitas vezes, não se confirma quando você vai para uma fase 2 no TEC e ver questões lá que não foram selecionadas pelo professor. Eu vejo que entre 60 e 75, acima de 60, 65%, acima de 65% eu vejo que é normal, vai variar para mais, né? Mas sistematicamente abaixo disso pode significar que seria interessante você ver esse assunto de uma maneira diferente, né? Ou seja, estou vendo para o PDF, talvez eu precise de videoaula, talvez seria interessante eu ver para um outro professor, porque a princípio a compreensão está sendo muito baixa. São questões selecionadas pelo professor que você resolve imediatamente após o estudo do assunto. Então, se ele tiver muito baixo, é um mau sinal. Se ele tiver muito alto, não dá para se animar muito ainda, porque ainda não é definitivo, mas muito baixo ele é um alerta. Beleza, Jean, eu vou dar uma olhada para você lá sim. Em tese, o relatório vem com as horas líquidas lá em cima, né? E aquelas horas do gráfico são as líquidas também, são as lançadas pelo cronômetro a princípio, Daiane. Isso, João Carlos, questões do TEC são na fase 2, tá? Fase 1 a gente resolve as questões do PDF. Oi, Martim Leodô. O resumo, né, o material de revisão, você vai fazer a partir da fase 2. Você vai fazer sempre que você resolver questões, né, já no TEC, ali na fase 2. Porque é aquilo que eu coloquei, né? A atividade de resolução de questões, ela não é simplesmente você resolver questões. Ela é principalmente, depois de resolver, você avaliar o que errou, por que errou, e verificar, procurar identificar como não errar mais isso, né? E em cima disso, dessa análise, levar esses pontos para o seu material de revisão. Então, fase 2, você trabalha o seu material de revisão, fase 3, você trabalha o seu material de revisão, é o que eu coloco. O material de revisão, ele só fica pronto na semana da prova, basicamente, né? Porque no começo é normal, a gente quer acrescentar mais coisas, erra mais. Com o tempo você vai tirando algumas coisas, você já passou por aquilo ali uma, duas, três vezes, opa, isso aqui eu até não preciso olhar mais. E aí você vai enxugando, aí você vê uma jurisprudência diferente, uma questão que cobrou de maneira diferente, e aí você meio que se perdeu e errou, você leva isso para esse material de revisão, né? Então, esse material de revisão o que que eu estou errando, eu não posso errar mais, né? O que que eu ainda preciso ficar vendo, o que que eu tenho que melhorar. E isso, às vezes, vai até mudando ao longo do tempo. E isso você percebe no momento que você faz questões. Então, esse trabalho de construir o material de revisão, de melhorá-lo, de personalizá-lo, ele está diretamente ligado com o período de resolução de questões. Oi, Graziela, conversa ali com o seu orientador, vamos
procurar resolver, se for o caso, até reiniciar o plano, né? Sim, Maílson, vai subir, mas também já estamos disponibilizando no Drive, tá? Pede para o seu orientador, se for o caso, porque aí, enquanto não subiu, né? Os alunos que estavam na mentoria antes de abril, né? Obviamente já tinham material, né? Não tinha essa proposta ainda, mas principalmente para quem entrou agora, como você, né? O que não está disponível, a gente está colocando no Drive. Muito bem, Laércio. Laércio aí deixando o reconhecimento ao Bruno, dizendo que ele está respondendo todas as dúvidas com rapidez e paciência. Valeu. Muito bom. Adriane, conversa lá com o seu orientador, que isso é um problema que eu comentei no começo, que a gente estava com alguns problemas na revisão, né? Que era justamente, já que você colocou aí, ó, algumas aulas que já tinha marcado como já estudado no planejamento inicial, não apareceu a revisão e as questões técnicas do planejamento. O que fazer? Conversar com o seu orientador, talvez a gente até reinicie essa matéria, tá? Quando eu digo reiniciar a matéria, não é para você estudar novamente, mas o que acontece? Quando eu coloquei para vocês que a gente tem um ciclo de revisão de 4 semanas, 5 semanas, o sistema precisa de uma data para a qual ele começa a contar essas semanas, né? Que é a data que você foi lá e marcou que você finalizou, né? Quando você vai ali, o sistema pergunta, ok, você terminou esse assunto? Você diz sim. É aquela data que começa a contar essas 4, 5 semanas para o ciclo de revisão. Para os assuntos sinalizados como já estudados, a gente não tinha essa data, o sistema criava uma data e isso acabava bagunçando. Por isso que esses assuntos não vieram à revisão para você, e aí o seu orientador vai precisar olhar, né? A gente já viu uma solução que a gente vai colocar para isso, mas a gente está resolvendo à medida que os problemas surjam, né? Mas o motivo é esse, né? Justamente por ter sido um assunto que você não estudou e a gente não tem exatamente a data na qual começa a contar esse seu ciclo de revisão. Mas conversa com ele que ele vai corrigir para passar a vir todos os assuntos aí. A Jéssica perguntou qual a diferença do curso de discursiva geral para o do Ceará. A do discursiva geral não cai legislação específica do Ceará e não vai ser adaptada ao edital, né, quando sair o edital. Que bom, Herla, obrigada. Que bom. Quando não estiver satisfeita, avisa também para a gente melhorar. Gideone, boa noite. Já fiz outras mentorias e a VL está anos-luz de todas. Eu também creio que é questão de tempo para consolidar uma equipe de aprovados do time. Nós ainda não temos aprovados porque não tem concurso, mas quando sair concurso, né, vamos aprovar muito. Tenho certeza, né, que você, e óbvio, isso depende muito mais de vocês, a gente está fazendo a nossa parte, procurando contribuir, mas depende muito mais de cada um de vocês do que de nós. Mas é justamente por acreditar que tem um caminho a ser seguido, tem um passo a passo, tem algo que se você fizer sistematicamente, você vai chegar no nível que precisa, né? Então, por isso que eu tenho muita convicção que vocês vão passar, né? Vocês vão passar, serão aí, teremos vários aprovados que no futuro, vários de vocês, inclusive do lado de cá, depois ajudando outros concurseiros. Laércio fez uma pergunta aqui interessante. Como será o ciclo de estudos de concurso com grande número de matérias, como a Receita Federal? Quanto ao número de matérias estudadas de cada vez na fase. Primeiro termina o conteúdo de algumas disciplinas para então entrar novas, ou a plataforma vai disponibilizando todas ao mesmo tempo? Perfeito. A gente começa, o Laércio elogiou ali o Bruno, agora todo mundo quer saber quem é o coach do Laércio. Bom, como funciona, né? Dependendo da carga horária, a gente começa a fase 1 com 6 ou 8 matérias. O que quer dizer esse 6 ou 8 matérias, né?
quando eu coloco ali que o Laércio vai estudar 8 matérias, o que eu quero dizer? Que ele vai estudar 8 matérias na fase 1 ao mesmo tempo. Então, a gente começa com aquelas 8 matérias mais importantes ou mais básicas, né? Às vezes não é só o peso, mas o fato da matéria ser básico, como, por exemplo, direito constitucional. E quando vai entrar novas? Se a gente definiu pela sua carga horária, porque o que toma mais tempo, né, é a fase 1, é a fase que você tem que ler os PDFs ou assistir as videoaulas, essa é a fase longa, né? Mas uma matéria entrou no seu planejamento, ela não sai mais. Mas uma vez que você concluiu esse estudo teórico, você passa para um estudo de revisão e questões que é bem mais rápido, né? Enquanto a gente, às vezes, para concluir uma aula leva 4 a 5 horas, revisão mais questões, 1h30 em média, 1 hora, enfim, né? Ou seja, reduz bastante o tempo que eu preciso para cada um dos assuntos de cada matéria. Então, quando eu digo que você vai estudar 8 matérias ao mesmo tempo, eu quero dizer 8 matérias na fase 1. Ah, terminei português, vai entrar a 9ª matéria, e português vai seguir com revisão e questões, até que você chegue num ponto que você está com as 16, 17 matérias lá da Receita Federal, em revisão e questões, mas você viu de 8 em 8 na fase 1, de 8 em 8 naquela fase mais demorada, né? Que é a fase de estudar a teoria pela primeira vez. Josi, Vandinara, eu coloquei que queria a mentoria para ser fase Espírito Santo, só que eu queria para a área fiscal sem especificar um fisco. É mais arriscado assim? Essa é a grande vantagem dos fiscos estaduais e municipais. Você estuda para um e o planejamento muda muito pouco de um para outro. Hoje muda basicamente o quê? No seu caso, se vai focar na Cefaz Espírito Santo, a legislação tributária específica e o fato de saber que já é FGV, né? Mas no pré-edital, a gente estuda e aí vem uma questão, né, de eu não usar os pacotes pré-editais de estratégia pelo fato deles serem feitos a partir do último edital, né? E às vezes a gente tem edital de 2010, edital de 2012. Quem está estudando para a Cefaz Paraná, por exemplo, se você pegar lá o curso de Direito Administrativo, acho que tem 12 matérias. Alguém acha que vai vir alguma prova hoje da área fiscal sem o direito administrativo completo? Não, virão todas as matérias ali, todos os assuntos, 18 assuntos, né? Então, para a área fiscal, no pré-edital, a gente estuda cursos regulares completos das matérias da área fiscal. Então, não está fazendo muita diferença. Só o que está fazendo diferença é que no seu planejamento você já vai focar em questões FGV e você já tem a legislação ali específica da Cefaz Espírito Santo, que de qualquer maneira você só vai começar ali quando tiver mais avançado no tributário ou quando sair o edital. Ah, mas eu até estou avançada no edital, no tributário, mas eu não sei se eu vou fazer. Eu vou fazer o primeiro que sair, não sei se é Espírito Santo ou Ceará. Aí nem entraria numa legislação específica ainda. Pessoal, tá vindo muita pergunta que eu nem vou. Tem mais 73 perguntas aqui, pessoal. Eu acho que eu vou. Senão a gente vai ficar muito longa a reunião, né? A Genise aqui elogiando a Tassi também, né? Senão vai dar a Ana também, senão depois vai dar ciumeira lá desses contos que não receberam elogios. O Jean também elogiando a Tassi aqui, muito prestativa. Viu, Roberto? O Roberto resistiu, disse que não ia sair, que não ia sair, não ia escolher ninguém, e hoje está aí, me agradecendo pelas orientações aí que está recebendo. Viu? Seu conterrâneo lá não é fraco. Agora todo mundo, a Fernanda também elogiada, todo mundo aqui, a Lina também, enfim, né? Aí o pessoal já disse, não, peraí que eu vou, a Renata também, peraí, deixa eu elogiar a minha também. Ah, viu, Cleidiane? Cleidiane é outra, né? Eu lembro que todo mundo mandava um e-mail, mas eu queria ficar com você, mas então tá. E hoje estão aí, né? Nem lembram mais de mim e elogiando a nova coach aí. Fico muito feliz que vocês, de preferência, é isso, né? Nem precisam lembrar do tempo que estavam sendo orientados diretamente por mim. Sinal de que está tudo melhor ainda agora. Josiane também, elogiada.
Quem ama, libera, disse a Ana Neide, é isso aí. Doeu, né? Doeu. A Eliane que trabalha aqui comigo no financeiro, ela que meio que dizia, mas tu tem que passar aos alunos, né? E eu, ai, mas dói, mas é conseguir, conseguir. Bom, pessoal, a Brenda, Jean falando da Brenda, tá certo, a Brenda. Pessoal, vou encerrar por aqui hoje, tá? Senão vai ficar muito longa. A gente vai entrar numa série agora a gente vai ter no máximo uma reunião por mês aí, conforme tiver necessidade de trazer novos colegas, né, para orientação, mas a gente vai entrar agora em assuntos, sempre assuntos aí mais com pautas específicas da preparação. Já já a gente deve ter pós-edital, seja TCE Santa Catarina, seja Cefaz Ceará, enfim. Então a gente vai entrar nesses assuntos mais técnicos, operacionais, né, até para a gente depois começar até a falar um pouquinho sobre o pós-edital. Então, agradeço aí a companhia de todos até agora. Valeu, Laércio. Laércio, meu colega de UFSM. Muito legal ter você aqui, Laércio. Um abração. Bom, então, agora o pessoal não para de elogiar ali, porque senão depois vão levar para o chão de orelha, né? Então, do coach que não recebeu o elogio. Então, pessoal, uma boa noite aí a todos e a gente, semana que vem, vamos ter outra reunião também, mais ou menos nessa linha aqui, mas tratando de outro assunto específico, tá bom? Boa noite, até mais, tchau, tchau.